Tenho certeza que essa palavra nos vai ajudar a todos. Eu dei a vocês uma folhinha aqui à entrada, né? Ali o Diogo teve a entregar. Esta folhinha tem aqui 10 pontos. Vocês me desculpem de ser assim tão pequenina, mas é só para... é um lembrete. Mas no site lá, vidasfelizes.com, estão lá também estes 10 pontos. É aquilo que nós acreditamos, que a Igreja Lighthouse acredita, são 10 pontos fundamentais. E como vocês podem ver, os dois primeiros pontos, o primeiro é Deus, onde diz aí que acreditamos que a divindade é composta pelo Pai, Filho e Espírito Santo, e que estes três são um. Amém? E o ponto número 2, que é aquilo que nós vamos falar hoje, é acerca da família. E como vocês veem, eu fiz de propósito colocar este ponto da família em número 2, porque logo a seguir a Deus é de facto o assunto mais importante da nossa vida, para a vida de um cristão, é a família. E aí nós dizemos assim, está aí uma pequena frase, diz: acreditamos que a família é a instituição mais importante que Deus criou, é a fundação principal da vida humana. A família é constituída por homem, macho, entre parênteses macho, eu já explico porquê, e a mulher, entre parênteses fêmea, e seus filhos. Está lá em Gênesis 2, 24. E vamos então começar esta mensagem. Vamos abrir em Gênesis, capítulo 2. A família foi instituída por Deus. E Deus, quando instituiu a família, Ele considera uma família a união de duas pessoas, homem e mulher. Por isso é que eu coloquei entre parênteses macho e fêmea, porque também é uma expressão que é usada na Bíblia, macho e fêmea. E é de propósito porque nós hoje, infelizmente, sabemos que existe casamento homossexual e, à luz da Bíblia, Deus não criou o homem para este tipo de relacionamento. E por isso é que, de propósito, nós escrevemos assim, para que as pessoas possam entender que a nossa igreja acredita muito na instituição da família, mas de maneira correta, de acordo com como Deus a criou. Amém? Muito bem. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Nós podíamos dar um título a esta mensagem e o que eu vou falar é acerca de verdades sobre a família inegociáveis. Eu quero partilhar convosco algumas verdades, não são muitas, meia dúzia, nem chega a meia dúzia, de verdades que são inegociáveis. Isto é, você não pode vendê-las por nada. É algo que nós todos temos que defender para que as famílias possam estar bem e viverem bem nesta vida. Então Gênesis 2:24 diz assim, leiam todos comigo: portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher. Veja que primeiro fala do homem, o varão é o homem, não é aquele pauzinho descortinados, né? O varão está a falar do homem, né? Então o homem deixará o seu pai e a sua mãe e apegar-se-á à sua mulher. E agora presta atenção que esta frase final é fundamental. Digam todos comigo: e serão ambos uma carne. Isto é, a união do homem com a sua mulher é tão importante para Deus que Ele considera essa união, quando eles se unem, tornam-se numa só carne. Quando um deles se fere, ambos se ferem. Quando um deles é abençoado, ambos são abençoados. Então somos uma só carne. Amém? Então, à luz da palavra de Deus, e depois ele te diz aqui, versículo 25, e ambos estavam nus, o homem e a sua mulher. Veja lá, está aqui o homem e a sua mulher, não diz o homem e o seu homem, nem a mulher e a sua mulher, não, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Esta expressão de estarem nus, eles estavam literalmente nus nesse tempo, não havia roupa,
Mas também é uma expressão muito interessante, porque no relacionamento entre marido e mulher não pode haver nada escondido. E isto é fundamental. Nós já iremos falar um pouco mais sobre isso. E eu acho interessante esta expressão: ambos estavam nus e não se envergonhavam. Glória a Deus. Então a família é isso mesmo, é a constituição da união de um homem com uma mulher e os seus filhos. Quando vêm os filhos, porque Deus diz assim: criai e multiplicai-vos. Não foi o que a Bíblia diz também? Então a família, só homem e mulher já fazem uma família. Só duas pessoas, homem e mulher, já se torna uma família. E quando vêm os filhos, então para Deus a família é homem e mulher e os filhos. Claro que depois, mais tarde, à medida que as famílias vão aumentando, os filhos casam-se também. E quando os filhos se casam, eles formam outras famílias. E nós podemos dizer assim: mas o meu genro é da minha família. Correto. Todas essas pessoas que mais à frente se juntam à família, faz parte da família. Mas o mais importante para Deus é aquela que está em casa, que é o homem, a mulher e os filhos. Essa é a família que Deus olha como algo muito, muito importante e que nós temos que aprender a cuidar. Posso ouvir um amém? Agora, com isto, não me interpretem mal, não estou a dizer que as outras pessoas que depois se juntam à família que não têm valor. Claro que têm valor, mas é só para entendermos o que é que para Deus é a constituição da família. Então, o primeiro ponto que eu quero compartilhar convosco, e deixo só fazer aqui uma nota de rodapé, que é o seguinte: eu estou a falar para pessoas, e eu mesmo também preciso muito de ouvir aquilo que hoje vou partilhar. Isto para dizer o quê? Que não há ninguém aqui nesta sala que faça tudo certo, mas também não podemos esconder o que é certo, para que nós possamos ter um alvo para trabalhar, para melhorarmos, para estarmos cada vez mais certos, ok? Então, se porventura você sentir que à medida que vamos ensinar estes assuntos, você pensa assim: aqui nesta área falho muito, não faz mal, vamos trabalhar para melhorar, vamos trabalhar para se aproximar mais daquilo que é o correto. Glória a Deus. Então, o primeiro ponto que eu quero aqui compartilhar esta manhã é o seguinte: primeiro, a família é mais importante que a igreja. Vou voltar a repetir que isto, para muitas pessoas que forem ouvir esta mensagem, pode abalar um pouco. Mas a família é mais importante do que a igreja. Estou a falar para pessoas cristãs e estou a dizer isto. E alguém pode dizer assim: pastor, não fala assim, porque senão depois as pessoas não vêm mais à igreja. E assim, eu costumo dizer assim: eu sou pago para falar a verdade. Eu não posso esconder a verdade. E a verdade é esta: a família é mais importante do que a igreja. E vamos ver, abram as vossas Bíblias em Hebreus, capítulo 13. Porque quando Deus criou o mundo, criou o homem e a mulher, o que é que Ele criou? A primeira coisa que Ele criou foi a família. E nós não podemos misturar as coisas. O que é queijo, o que é água, o que é vinho, o que é azeite. Se nós vamos misturar tudo, fica uma grande confusão. Então, Hebreus, capítulo, o que é que eu disse? 13, não é? Já abriste? Então, lê lá o versículo 4. Hebreus 13, 4. Venerado seja entre todos o matrimónio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Então veja aqui a primeira expressão, a frase diz assim: venerado. Venerado vem de venerar, adorar, de priorizar. Venerado seja entre todos o quê? O matrimónio. O matrimónio não é o casamento, vem em primeiro lugar que a igreja. Eu sei que algumas pessoas, principalmente aquelas que irão ver também e ouvir esta mensagem, estão a pensar assim: mas espera lá, Jesus falou que quem amar mais
o pai ou mãe do que a mim não é digno de mim. Vamos lá ver o que é que Jesus diz. Mateus 10. Mateus capítulo 10. Versículo 35. E estava Jesus a falar assim: porque eu vim pôr em dissensão o homem contra o seu pai, e a filha contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. É verdade. Mas vamos continuar. Diz assim o versículo 37. Quem ama o pai ou a mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não ama o filho ou a filha, e quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Em tudo aquilo que Jesus acabou de falar, ele não está a falar da igreja, está a falar dele, Jesus. Ele não diz assim: quem amar mais o pai e a mãe do que a igreja, não é digno de mim. Não é isso que ele está a dizer. O que ele está a dizer é: quem amar mais o pai ou a mãe do que a mim, não é digno de mim. O que é que ele quer dizer? Quando Jesus entra na nossa vida, a prioridade, e daí vem o primeiro mandamento que diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. Esse é o primeiro mandamento. Amar a Deus acima de tudo. Nós estamos a falar aqui do amor a Jesus, do amor àquilo que Jesus representa para nós. Ele é o meu Salvador, Ele é o Senhor da minha vida. Então, a Ele sim eu tenho que amar, a Ele sim eu sigo os conselhos dEle, sigo a palavra dEle. E quando eu tomo esta decisão de seguir os conselhos de Jesus, há pessoas às vezes na minha família que não vão compreender, que vão gozar, que vão atirar à cara muita coisa. E vão começar a dizer: então tu também vais lá agora à igreja, tu agora também és aí do Jesus, tu também gostas de Jesus, andas aí todo coisa. E as pessoas começam a sofrer perseguição por nós crermos em Cristo. Então o que está aqui em jogo é a tua fé e a minha fé, não é a igreja. O que está em jogo é a tua fé em Jesus Cristo. E é a fé em Jesus Cristo, sim, nós devemos a seguir e fazer dela o padrão, o pilar principal. Jesus é a pedra de esquina onde nós devemos construir a nossa vida em cima dessa fundação, que é Cristo. Quem é que me está a entender? Agora veja o que é que Paulo diz, por exemplo, em Timóteo. Veja aí 1 Timóteo capítulo 5. 1 Timóteo 5. Versículo 8. Vocês não se importa que eu tire o casaco? Está muito calor, não? Está-se bem? Está. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Veja o seguinte, a Bíblia aqui é clara: se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente os da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Então, este ponto esta verdade que a família é mais importante da igreja é fundamental. Porquê? Porque, infelizmente, irmãos, e desculpe estar a dizer isto, mas infelizmente nem todas as igrejas são iguais, nem todas as igrejas pensam do mesmo jeito, de acordo com a sã doutrina. E o que é que acontece muitas vezes? Muitas vezes nós encontramos cristãos que frequentam igrejas essas que oprimem, obrigado, oprimem
as famílias, em vez de ajudá-las, oprimem. Então, a igreja é fundamental para a família? É. Eu não estou a dizer para nós não irmos mais à igreja. Senão não fazia sentido eu próprio ter a iniciativa de abrir a igreja. Mas não é isso. O que eu estou a dizer é o seguinte: as famílias têm que saber escolher que igreja que querem pertencer. Porque infelizmente há igrejas que têm sido instrumentos de separação em vez de união. E eu já passei por vários lugares, infelizmente, que ao longo dos tempos, em vez de essas igrejas serem instrumentos de aproximação, de união, de lutar pelos casamentos, de fazer com que os casais se deem bem, que as famílias estejam unidas, etc., muitas vezes, por causa de certos tipos de pregação, oprimem as pessoas de tal maneira que a pessoa, em vez de estar bem com a sua família, está em plena guerra aberta com a sua família. E isso não é bíblico, porque ainda agora estamos aqui a falar que quem não cuida dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior que o infiel. Por exemplo, casos destes, há 2 semanas eu falei-vos aqui de dízimo, mas também eu volto a dizer, estarmos a dar dízimo na igreja e depois lá em casa passar fome, isso é realmente... Ou então dar tudo para a igreja, dar-se tudo lá para os projetos do pastor e depois lá em casa a família nunca tem projeto para nada porque o dinheiro está todo contadinho. Então eu quero dizer a vocês, amados, que a família está em primeiro lugar e é uma verdade que você não pode negociá-la. Cuidar da sua família, protegê-la. Quando você vê que a igreja, em vez de estar a fazer bem à sua família, está a fazer mal, então fuja dessa igreja. Saia dessa igreja. Porque igreja não é lugar para oprimir famílias. Igreja é lugar para abençoar as famílias. Aleluia. E é disso que eu creio, é por isso que nestes pontos, onde está lá no site do que é a igreja lá e tal se acredita, fiz de propósito pôr o ponto 2, porque podia pôr aqui assim, igreja em primeiro lugar, Jesus, é família. A família, se não estiver bem, a igreja também não está bem. Então nós temos que aprender a ter sucesso na nossa família. Por exemplo, em Timóteo, podem tomar nota, não vamos lá, mas em Timóteo, 1 Timóteo 5,8, para aqueles que servem a Deus, que querem ser diáconos, até a recomendação de Paulo a Timóteo diz assim: olha, se tu governas mal a tua casa, também não vais governar bem a casa de Deus. Até é melhor estás quieto, põe primeiro a tua casa em dia, depois então podes governar a casa de Deus. 1 Timóteo, capítulo 3, não é? Do versículo 1 em diante, está lá isso. Se vocês lerem com atenção, a recomendação é: primeiro pomos a nossa casa em dia, então sim, quando a casa está em dia, podemos então servir a Deus e ser uma bênção para as pessoas que nos ouvem. Quem é que me está a entender? Você já viu o que é eu estar aqui neste púlpito a pregar de família e ter a minha família toda destroçada, toda partida, toda dividida? Não haver paz lá em casa? Nem eu me sentiria bem. A primeira coisa que eu faria, sabe o que era? Era pedir admissão. Olha, vou para as obras, faço qualquer coisa. Agora, ser pastor da igreja, com a minha família toda partida, qual é o exemplo que eu vou dar às pessoas? O que é que eu vou dizer às pessoas? Mais vale estar calado. Então, põe a tua casa em ordem em primeiro lugar, então depois serve a Deus. É o que é a recomendação. Porquê? Porque a família está em primeiro lugar. A família está em primeiro lugar. Aleluia. Epa, até nem se ouve as músicas. Não estou a brincar. Outra verdade muito importante, que não podemos negociá-la. A segunda verdade que eu quero partilhar com vocês hoje é o seguinte: a pessoa mais importante dentro da tua casa é o teu cônjuge. Estou a falar para os casados. A pessoa mais importante que está dentro da tua casa, ou se és homem, é a tua mulher.
Se és uma mulher, é o teu marido. Ok? Ela é a mais importante. Para os filhos solteiros que vivem com os pais, a pessoa mais importante da tua casa são os teus pais. São os teus pais. E tu tens que valorizar os teus pais, independentemente se tu gostas do cabelo dele ou não. Se ele... Ok? Ele é o mais importante. São as pessoas mais importantes. E se tu tens irmãos e vivem todos juntos, os teus pais e os teus irmãos são as pessoas mais importantes, ou deveriam ser as pessoas mais importantes da tua casa. Porque são a tua família direta. É isso que nós vemos pela Bíblia, que Deus ensina a cuidar disso. Abra a sua Bíblia em Efésios capítulo 6. Efésios 6. E vamos ler o versículo 1 até o 3. Vou pedir à minha esposa para ler também. Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então, falando para os jovens, para quem ainda vive com os seus pais, ou há casos, por exemplo, em que o pai já não está em casa, ou a mãe já não está em casa, pais separados, não importa. Quer o teu pai esteja longe ou perto, a tua mãe esteja presente ou longe, os teus pais, não importa os problemas que os dois viveram, eles são os teus pais. E tu tens a obrigação, pela palavra de Deus, de os honrares. Honra o teu pai e a tua mãe. E quando eu digo isto, é assim, às vezes pode haver um caso de que um filho, um jovem, teve um pai muito mau, e separou-se e agora anda não sei para onde, nunca mais o viu. Eu não estou a dizer que tenhas que andar todos os dias a visitar ou telefonar, não é isso que eu estou a dizer. Mas no mínimo, o que eu te peço é, se não quiseres mais estar com ele ou não visitar, mas pelo menos no mínimo, não fales mal dele a ninguém, mas ora por ele. Honra o teu pai, honra a tua mãe. Porquê? Porque é o primeiro mandamento para vocês. Para quê? Versículo 3. Olha a recompensa quando nós temos esta atitude. Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Deus promete longa vida. E é impressionante que hoje, infelizmente, há cada vez mais rebeldia. Os jovens falam do pai de uma maneira... Por exemplo, eu não admito que os meus filhos, não importa a idade que eles tenham, me tratem por velho. Ó velho. Não. Ou cota. É por brincadeira. Não, eu não gosto dessas brincadeiras. Mas se você gosta, o problema é seu. Mas tem que haver respeito. Tem que haver respeito. Eu também não sou apologista do outro lado, que é tipo assim, uma ditadura lá em casa. Não é? Em que nós quase temos que nos ajoelhar diante do pai para pedir alguma coisa. Não é isso também que eu estou a falar. Mas tem que haver respeito. Tem que haver honra, tanto para o teu pai, como para a tua mãe. E mesmo quando nós já somos mais tarde, casamos, nós devemos ter sempre este respeito pelo nosso pai e pela nossa mãe, independentemente de onde é que eles estejam, onde é que eles vivam, que vocês possam ter sempre uma atenção, orar por eles e verificar se eles precisam de algo para permanecermos o que pudermos fazer para cuidar do nosso pai ou da nossa mãe. Às vezes os pais têm esta mentalidade, não, enquanto eu viver eu é que tenho que ajudar os meus filhos. Mas se os teus filhos te querem ajudar, mesmo que tu não precises, mas eles querem te dar alguma coisa, querem te honrar, deixa que os teus filhos te honrem. Deixa que os teus filhos, se te querem dar uma prenda, que te deem. Se te querem pagar uma viagem de férias, que paguem. Mas deixa os teus filhos também participar, porque é importante para eles que eles aprendam a honrar os seus pais. É muito importante isso. Para quê? Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Agora, em relação a marido e mulher, é o seguinte. A pessoa mais importante que você tem realmente em casa é o seu cônjuge. Mas sabe qual é a mentalidade hoje
que existe no mundo é esta mentalidade assim. Homens há muitos, mulheres há muitas, mas filhos, este filho deu muito, eu senti aqui na minha barriga, né, as mulheres a falar, este é meu filho, saiu daqui de dentro, E há aquela tendência de que, sem querer, nós valorizamos mais os nossos filhos do que o nosso cônjuge. E se por acaso perdermos o cônjuge, paciência. Como eu disse há pouco, homens há muitos, mulheres há muitas, mas o filho é só este. Mas esse é um pensamento errado, porque não é assim que Deus pensa. Porque o que Deus pensa é que, lemos lá em Gênesis 2:24, deixará o varão, o seu pai e a sua mãe, apegar-se-á à sua mulher e serão ambos o quê? Uma só carne. Uma só carne. Eu tenho 5 filhos, os amo profundamente, mas amo muito mais a minha mulher. Vos garanto. Amo muito mais a minha mulher. A Salomé está chocada. Não, eles sabem disto. Não há nada que eu não pregue aqui que eles já não saibam primeiro. Mas isto para dizer o quê, amados? Que a ordem da Bíblia, o conselho de Deus, é que quando você se une a alguém, que você vá com este pensamento assim, que divórcio é inegociável. Por exemplo, porquê é que Deus detesta o divórcio? Ele detesta tanto o divórcio como o homicídio, ou matar. Já alguma vez alguém casou aqui a pensar assim, eu vou-me casar e quando me chatear vou dar-lhe 2 tiros? Já alguém pensou assim? Porquê? Porque isso é impensável. Ninguém parte para um casamento a pensar que um dia tem que chegar ao ponto de matar. Assim também devíamos fazer o seguinte, quando vamos para um casamento é impensável divorciar-nos. Agora, por favor, não me interpretem mal para os casos dos irmãos que infelizmente tiveram que passar por o divórcio. Não se sintam mal com aquilo que eu estou a dizer, mas eu tenho que dizer isto para quê? Porque esta é que é a ordem certa do que Deus manda falar. E como eu disse há pouco, eu sou pago para falar a verdade. Mas quem, infelizmente, já teve que passar por divórcio, qual é agora a minha recomendação? Não fique, pronto, ficou triste, as coisas nunca são boas, não é agradável uma situação dessas, mas que agora você, ao aprender estas coisas, você diga assim, não, eu não posso mais pensar nisto. Eu tenho que fazer de tudo por tudo. O que eu falhei na primeira relação, eu não posso falhar agora. Eu tenho que lutar, eu tenho que me esforçar, porque é impensável partir para o divórcio. Não quero mais divórcios na minha vida. Vamos lutar por isso. Vamos fazer tudo por tudo para que isso seja possível. Claro que se houver alguma altura que não é possível, o que é que eu posso fazer? Nada. Mas com isso eu não posso deixar de pregar o que é correto. O que é correto? É que nós, quando partimos para uma relação de um casamento, há coisas que são impensáveis fazer. Uma delas é o divórcio e o segundo é matar. Eu não vou matar a minha mulher se eu chegar a um dia que ela está tão mal disposta e nós falamos e ela continua e não sei o quê, renem e ninguém se entende. Já estou farto de ti. Pá, pá. Ninguém pensa nisso. Porque sabe o que é que Deus... Percebe? Eu quero que vocês saibam uma coisa, irmãos, que nós temos que valorizar o que Deus ensina. Hoje, ao falar estas coisas como eu estou a falar hoje, as pessoas vão gozar. Eles vão dizer assim, lá está aquele ali a falar aquelas coisas. Alguma vez estou para maturar. Mas o meu filho, sim. Eu posso deixar o homem, posso deixar tudo. Mas o meu filho, a minha filha, filhinha do coração. Nós devíamos ter essa atitude, era com o nosso cônjuge. Cônjuge do coração. Temos que nos resolver, temos que nos acertar. Isto não está a andar bem, mas temos que fazer qualquer coisa para mudar. Eu prometo que eu vou mudar, tu prometes que vais mudar. Temos que nos esforçar porque nós somos para sempre ligados para toda a vida. E é esta atitude que nós devemos ter, irmãos. Mas hoje eu sei que a maior parte das pessoas não pensam assim. O mundo não pensa assim, infelizmente. Mas pronto, olha, o meu papel é falar a palavra de Deus. Amém? Terceiro ponto. Este também é muito importante.
vamos voltar outra vez a Gênesis 2, versículo 24. E diz assim a palavra de Deus, e este ponto que eu quero dizer que é inegociável é: não permitas interferência de terceiros na tua família. Não permitas interferência de terceiros na tua família. Gênesis capítulo 2, 24 diz assim: porquanto deixará o varão seu pai e a sua mulher, pegar-se-á à sua mulher. Aliás, porquanto deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Então, amados, uma das coisas que eu vejo aqui é, quando eu parto para o casamento, há uma separação. E qual é a separação? É o cordão umbilical, que eu separo-me da casa dos meus pais para me unir à minha mulher e constituir uma família nova. E o que é que acontece muitas vezes? E porquê é que às vezes há problemas nos casamentos? Porque à medida que nós avançamos com o tempo, tanto o pai da parte do marido, ou a mãe, ou da parte da esposa, gostam de vir lá em casa e meter o nariz onde não são chamados. É uma tentação. E isso pode acontecer com qualquer nora, qualquer sogra, qualquer sogro. E há pessoas que têm assim uma índole, que aquilo é mais forte que eles gostam de se intrometer, querem saber tudo. Então onde é que tu estiveste? Onde é que tu foste hoje? E não sei o quê. Até o teu marido está a tratar bem? E a tua mulher? E amanhã? E começa aquelas conversas a interferir no relacionamento. Isso é algo que é inegociável. Não permita que isso aconteça. Não permita que isso aconteça. Alguém pode pensar assim: este conselho é bom para os novos. Até os mais velhos, que têm problemas por causa disso. Às vezes é um pai, é uma mãe que até, sem querer, começa a manipular a situação. Estou tão doentinho, tens que cá vir visitar-me. E naquilo não está nada, aquilo é só história. Mais isto e mais aquilo. Então, são cuidados que nós temos que ter. Agora, com isso, quando eu digo que não permitas interferência de terceiros, com isso, às vezes, há momentos em que o casal precisa de ajuda. E nesses casos, o que eu aconselho, o que a Bíblia aconselha, é que você procure ajuda, mas não é uma ajuda qualquer. Procure alguém, ou um médico, ou procure, neste caso, se você é cristão, faz parte de uma igreja, procure o seu pastor, a sua pastora, e conversem. Às vezes há momentos em que o casal precisa de se aconselhar com alguém, mas não procure pessoas que estão a passar pelo mesmo problema que você está. Isso é complicado, porque ele não é uma boa ajuda para si. Imagine, você tem um problema qualquer numa área e você vai ter com um amigo e ele tem o mesmo problema. Qual é o conselho que esse amigo pode dar? É difícil. Então vamos procurar ajuda, sim, em alguém que você possa confiar e que minimamente possa também, ter algum exemplo de vida para o ajudar. Porque normalmente quando nós estamos fracos numa área e quando nós nos encostamos a pessoas com a mesma fraqueza, parece aquela cantiga do, choras aqui e agora choras aqui. Agora aquilo não passa dali. Não, nós temos que procurar alguém que às vezes tem que nos dizer algumas verdades bem duras na nossa cara, a ver se a gente acorda. E o melhor amigo é aquele que chega ao pé de ti e diz assim: olha, tu estás errado aqui, tens que mudar, estás a tratar mal da tua mulher, tu não podes ser assim, para lá com essas coisas. E tem que haver alguém que nos chama a atenção. Por isso é que a Bíblia fala: confessai as culpas uns aos outros para que sareis. Então é importante procurar ajuda. Não fique sozinho, não fiquem sozinhos numa dificuldade que vocês tenham na vida. Procurem ajuda. Procurem ajuda. A grande questão hoje, infelizmente, é: quem é que me pode ajudar? Porque hoje o que acontece é que há uma quebra de confiança muito grande. As pessoas perderam confiança. E às vezes, infelizmente, perderam a confiança onde não deviam perder, que era exatamente na igreja. Por isso é que há bocado eu disse assim: a família é mais importante que a igreja.
Mas a igreja tem um papel fundamental para o sucesso das famílias. E a igreja deveria ser um espaço de apoio das famílias. E muitas vezes a igreja é o lugar da exposição dos erros das famílias. E é isso que é errado. O púlpito não é lugar para nós andarmos a falar dos defeitos uns dos outros. É lugar para nós pregarmos a palavra de Deus. É evidente que à medida que nós ouvimos a palavra, vamos encontrar na palavra que assim, eu aqui nesta área não estou bem. Mas não é porque o pastor está a expor. Às vezes o pastor está a falar de certas situações que só falta mesmo dizer o nome. Já toda a gente está a saber de quem é que se trata. E o pastor tem que ter cuidado com isso. Por isso é que as igrejas são importantes. A igreja é fundamental, é um pilar fundamental para a sociedade funcionar bem e as famílias terem apoio. Mas, não, infelizmente, nem todas as igrejas são sãs ao ponto daquilo que estamos aqui a falar. Amém? Então, amados, eu quero encorajar que, se você precisar de ajuda, nós estamos disponíveis. Inclusive, como vocês sabem, agora o próximo domingo e o outro, vou estar fora, mas quando nós viermos, eu próprio e a minha esposa, já temos vindo a falar, nós estamos disponíveis para falar com todas as famílias que quiserem o nosso apoio, a visita, falarmos, por exemplo, há casos de casais que precisam de conversar 2, 3, 4 vezes. Nós estamos disponíveis, se vocês assim entenderem, para nós sermos um apoio para vocês. Com todo o respeito, claro que vocês é que vão tomar a decisão se precisarem de apoio. Uma coisa eu quero que vocês saibam, nós estamos aqui presentes para vos ajudar. Amém? Glória a Deus. Por último, quase para terminar, dizer o seguinte. Outra regra muito importante, que é o seguinte: nós precisamos ser pais e cônjuges mais presentes. Hoje nós estamos a assistir a uma geração de pessoas que nós podíamos dizer assim, é uma geração perdida. Porquê? Qual é a causa desta geração perdida? A causa é a solidão. Vocês se calhar não imaginam o quantas pessoas há hoje no mundo, e em Portugal então as estatísticas são reais, de pessoas que sofrem de solidão. E a solidão é algo que nos mata interiormente. É por isso que Deus viu que não era bom o homem viver só, por isso é que lhe fez uma adjutora. E esta geração hoje, apesar de estarmos rodeados de uma grande multidão, nunca a tecnologia esteve tão desenvolvida como agora. Os telemóveis, o WhatsApp, aquelas coisas todas, mas as pessoas nunca se sentiram tão sós como se sentem agora. E a causa disso é, por vezes, parte da família. E aqui é uma área em que eu, por exemplo, falhei muito no passado. E dou graças a Deus, e eu não tenho vergonha de dizer isso, eu dou graças a Deus pela mulher que eu tenho, porque hoje, se os meus filhos são como são, deve-se ao trabalho desta mulher. Porquê? Porque ela sempre foi uma mãe presente. Uma mãe que sempre ouviu os seus filhos, sempre aconselhou, sempre ministrou e orou. Eu era uma pessoa, devido ao trabalho que estava envolvido, viajei muito, estava muito por fora, e quando eu chegava a casa, vocês se calhar não calculam, eu queria era descansar. Eu queria era não ouvir barulho à minha volta. E muitas vezes tomei opções erradas e não fui um pai tão presente como, graças a Deus, eu creio que agora, nestes últimos tempos, eu sou muito mais presente. E quero ser cada vez mais presente. Mas não só pai, mas também como marido. A minha mulher, se fosse um outro tipo de mulher, já me tinha dado lá um pontapé num certo sítio. Mas porque é que ela não deu? Porque realmente ela me ama. E eu também amo ela, glória a Deus. Graças a Deus nunca houve nenhum caso de infidelidade, nada disso. Mas foi o nosso problema no início, os primeiros anos de casado. Foi a minha ausência como marido. E isso não é bom. Não é bom para as mulheres.
É como o oposto. Também não é bom para os homens ter uma mulher ausente. Podem até estar sentados no sofá ali, mas estar sentados juntos e não conversarem, e não poderem falar e abrirem-se abertamente, lá está, estarmos nus. O que é estar nu? É não ter nada escondido, é nós termos a liberdade de poder falar de tudo. Você sabe porque o que é que a solidão faz hoje? Faz com que as pessoas... porque, olha, vou dar um exemplo. Porque é que muitas pessoas às vezes entram nos caminhos da pornografia? Ficam horas no computador a falar com todo mundo, menos com aqueles que deviam falar lá em casa. Porque com essas pessoas eles conseguem se abrir mais e até falar mais daquilo que eles estão a passar. Muita gente está a passar lutas interiores, ataques lá dentro de pensamentos horrorosos, mas por causa da vergonha e por causa de não haver um clima de diálogo em casa, pela falta da presença, eles não falam das coisas. E porque não falam das coisas, não conseguem ser ajudados. E as pessoas vão entrando numa espiral cada vez mais terrível e difícil na vida. Ao ponto de haver pessoas que, até jovens e tudo, crianças, que com a idade de 10, 12, 11, 12 anos já se querem matar. Porquê? Porque os pais não estão presentes. Porquê? Porque o marido e a mulher não estão presentes. E nós precisamos estar mais presentes. É uma verdade que não se pode negociar. Tomem nota, pois vocês podem ler em casa. Lucas 15, versículo 11, do 11 ao 35, fala da parábola do filho pródigo. Vocês já provavelmente já ouviram falar desta parábola do filho pródigo, né? Que aquele rapaz pediu a herança ao pai e foi, e gastou tudo o dinheiro lá com as mulheres da vida, por aí fora, na bebida. Mas lá em casa ficou um outro filho. Lembra-se disso? Não, ficou ou não ficou? Mas sabe uma coisa? Ambos os filhos estavam com o mesmo problema. Porquê? Porque fora andava um filho a gastar a fortuna do pai e andava na má vida e desviado. E lá dentro havia um filho amargurado. Um filho que trabalhava para o seu pai, mas quando o pai decidiu fazer uma festa ao outro que andava perdido, aquilo que estava lá dentro veio cá para fora. Ele foi contra o pai. Ele era contra aquela festa. Como é que é possível? Então tu vais dar uma festa àquele malandro e tu tens-me aqui todos os dias e não me dás valor nenhum. Às vezes nós temos as pessoas lá em casa, mas nós damos tudo por garantido e achamos que está tudo bem. E há momentos na vida das pessoas que estão connosco em casa que não está bem. Precisamos estar presentes. Precisamos de puxar a conversa. Olha lá, como é que tu estás? Como é que tu te sentes hoje? Estás bem? Olha, eu achei-te hoje assim um bocadinho triste. O que é que se passa? Está tudo bem contigo? Mas está mesmo. Às vezes temos de ser um bocado chatos. Temos que puxar. Por exemplo, há pessoas que são mais extrovertidas. Elas conseguem deitar cá para fora os seus sentimentos de uma maneira muito mais fácil. Mas há outras pessoas que aquilo é a saca-rolhas. Você fala e pergunta e eles estão ali a moer. E aquilo está a moer, está a moer, está a moer. E chega uma altura que a coisa está tão difícil que já lá vem depois tudo disparatado. E quando sai tudo. Então, amados, temos que melhorar isto. Temos que trabalhar nesta área para que nós possamos melhorar os nossos relacionamentos como família. Precisamos de saber ouvir. Há pessoas que têm muita dificuldade de estarem calados e ouvir os outros. Precisamos de saber ouvir. As pessoas precisam de falar. As pessoas precisam de desabafar. E quando você chega a uma altura que você já não sabe o que é que há de fazer, não sabe como ajudar a família, aí sim, procura ajuda. Não se torne orgulhoso, tipo assim, eu vou procurar ajuda. O quê? Ter que ir a um médico, ter que ir a um aconselhamento, ter que ir não sei o quê. Não seja orgulhoso. Quando você vê que a família está aí pelo cano abaixo, agarra a família e vá procurar ajuda. Procure ajuda. E eu já disse a vocês, amados, de todo o meu coração, o que eu puder fazer para vos ajudar, eu e minha mulher estamos aqui. Se há coisas que eu não posso fazer, também lhe digo, olha, eu aqui nesta área não sei ajudar. Vamos procurar ajuda aqui e acolá, mas amados, não deixe que a sua família entre pelo cano abaixo. Amém?
E por último, queres falar de dinheiro e dizer que o dinheiro é a causa de muitos problemas nas famílias. E há dois princípios muito fundamentais. Abram as vossas Bíblias em Efésios capítulo 4 e vamos terminar com este ponto. Efésios 4. Às vezes há pessoas que dizem assim, o pastor fala muito bem, mas sabe, os trabalhos, o meu trabalho não dá, não sei o quê, então temos que pôr a fé para Deus te arranjar um trabalho diferente. Porque se tu estás a ver que a tua ausência em casa está a descambar as coisas, tem que se fazer alguma coisa. Não podemos esconder atrás do, é o trabalho, é isto, é aquilo, é aquilo outro. Às vezes há homens que pensam que só para trazer dinheiro para casa que já fez a obrigação toda. Não. O dinheiro, amigo, o dinheiro é importante, mas não é tudo. O dinheiro não pode comprar a tua presença lá em casa. Porque o teu filho, as tuas filhas, a tua mulher precisa que tu os ouças. E precisa que tu também tragas uma palavra de conforto, de oração sobre a vida da tua família. Amém? Então vamos lá, Efésios 4, não é? Versículo 27, diz assim, digam todos comigo, não deis lugar ao diabo. E depois ele diz assim, aquele que roubava, furtava, não furte mais. Antes, digam todos comigo, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Muito se pode falar aqui, mas este versículo penso que toca nas duas áreas fundamentais que eu queria hoje compartilhar convosco. Há duas coisas que Deus criou para nos ajudar a vencer a área financeira. O primeiro é o trabalho. Por incrível que pareça, trabalhar não é maldição, é bênção. E a Bíblia até diz que quem não trabalha não come. Então se não queres trabalhar, também não comes. Então, o trabalho é aquilo que Deus se usa para nos abençoar. Trabalho honesto, trabalho de cabeça erguida, isto é, não estou a falar daqueles trabalhos de andar a roubar pessoas, não é? Por isso é que ele diz, não roubes mais, não furtes, não enganes, não entres em trabalhos desonestos, porque não é aí que a bênção de Deus está. Mas se nós formos honestos, seja qual for o tipo de trabalho, desde de mulher a dias, o que quer que seja, é um trabalho honroso e é o meio de Deus se usar para abençoar a tua vida também. Deus abençoa o pão da nossa casa, fruto do nosso trabalho. Glória a Deus. E depois diz assim, porquê? Porque trabalhando com as mãos é bom, Deus vai te abençoar e depois tu vais ter para quê? Repartir com o que tiver necessidade. E aqui entra o segundo ponto daquilo que Deus criou para nos ajudar, que é a generosidade. Trabalho e generosidade são os princípios que Deus criou para abençoar a nossa vida. Não é jogar na lotaria, não é no casino, é trabalho e generosidade. Por isso é que Jesus diz assim, dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordar, vos deitarão no vosso regaço. Quando nós vemos pessoas com necessidade e ajudamos, generosidade está em prática. Quando você honra a Deus com o seu dízimo e sua oferta na igreja, a generosidade está em prática. Quando você ajuda uma viúva, o que quer que seja que você faça, que é um ato de generosidade, é um princípio espiritual para abençoar as famílias. E depois é o seu trabalho. O seu trabalho, Deus vai abençoá-lo. Então não basta ter só um. Às vezes há pessoas que trabalham, mas não são generosos. São assim. Não é? Aleluia. Não, irmãos. Por isso é que a lei do semear para colher, o dar e ser-vos-á dado, é uma lei espiritual. É a lei da generosidade. E eu termino com este capítulo agora, aonde é que você pode praticar generosidade também.
Eclesiastes 9. Versículo 9 também. Sabe? Deus é tão bom, irmãos, que Ele pensa em tudo. No tempo da lei, havia um tipo de dízimo, que era o dízimo festivo, que era dinheiro que não era para dar, digamos assim, vamos usar os termos dois, não era para dar na igreja, era dízimo para festa, para que a pessoa pudesse chamar os amigos e pudesse chamar outras pessoas e fazer uma festa e gozar e fazer essa festa com esse dinheiro que ele colocava de parte. E Deus pedia para fazer isso. E o versículo 9 diz assim, digam todos comigo: goza a vida com a mulher que amas. Os homens que estão casados têm aqui a sua mulher, não é? Ou que se não está cá a sua mulher, eu acredito que você ama a sua mulher, senão não estaria com ela. Então diz assim: goza a vida com a mulher que amas. Quantos dias? Só alguns. Só quando ela está bem disposta. Não. Goza a vida com a mulher que amas todos os dias de vida da sua vaidade, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade, porque esta é a porção nesta vida e do teu trabalho que tu fizeste debaixo do sol. Amados, nós temos que aproveitar também o dinheiro. Não pode ser só para pagar rendas, água e luz, não pode ser só para dar dinheiro na igreja, mas nós temos que usar o dinheiro também com as pessoas que nós amamos, a nossa casa, a nossa mulher, os nossos filhos. Nós precisamos de gozar a vida com eles. Amados, isto já vai linkar com aquele ponto de estarmos presentes. Às vezes não é preciso gastar muito dinheiro. É o tempo de qualidade. O modo como você... Por exemplo, quando nós temos menos dinheiro, quando eu estou com menos dinheiro, eu se calhar em vez de ir com eles gozar a vida não sei por onde, umas férias não sei onde, né? Olha, é mesmo em casa. Mas gozo. Olha, vamos comprar um gelado, vamos fazer umas pipocas, vamos não sei o quê. A coisa tem menos dinheiro, tocamos menos música, mas não nos impede de quê? De gozar a vida com quem nós amamos. E nós temos que começar a criar. O português às vezes, pronto, esquece este lado, principalmente os homens assim, esquecem este lado, não é? Nós temos que gozar. Eu, por exemplo, sempre que eu posso, eu ofereço coisas à minha mulher, aos meus filhos. Às vezes eu fico chateado com a minha mulher porque elas dizem assim: olha, quero-te comprar isto. Eu não quero, não compres isto, não gastes dinheiro. Mas eu quero, eu posso, eu tenho, eu quero. Mas não faças isso. E às vezes eu tenho que falar com ela à parte e dizer: mulher, não pode ser, eu quero-te oferecer. Mas porquê? Faz-me lembrar aquela história de um homem que era casado, né? E ele também dizia assim: mulher, olha, eu quero-te oferecer agora um colar de ouro. Não gastes dinheiro, temos que poupar dinheiro, porque a gente nunca sabe o futuro. Olha, agora eu quero-te levar a jantar fora. Poupa, que estamos em crise, a gente não sabe o futuro. E depois, um dia, aquela mulher, infelizmente, teve uma doença incurável, morreu mais cedo. E o homem, desolado, né, ficou sem a mulher que amava. Passado uns anos, encontrou outra mulher, casou-se. E essa mulher não era como a outra, não. Quando ele dizia: olha, quero-te comprar um colar. Olha, compra 2. Olha, vamos fazer umas férias não sei onde. Olha, fazemos 2. E então aquela mulher é mais que vencedora. Porquê? Porque gozou os frutos de direito, que casou com ela, e da outra também, que nunca quis nada. Irmãos, nós temos de ter... Claro que nem 8 nem 80, não é? Mas nós temos que pensar assim, irmãos. Nós temos que gozar a vida enquanto podemos. A vida é curta. A gente hoje está viva, amanhã não sabemos. Mas essa história, temos que poupar para o dia da manhã. Cada dia é o seu dia, disse Jesus. Ele vai abençoar o teu pão de cada dia. Não te preocupes com o dia da manhã. Também não estou a dizer para seres um esbanjador. Não é isso que eu estou a dizer. Nós temos que fazer contas, mas também não podemos ser assim
Nós temos que ser generosos. Então pratica a generosidade em tua casa também. Não é só na igreja, na tua casa também. Pratica a generosidade. E Deus te recompensará. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Então vamos terminar com uma oração. E quero agora também aproveitar para servir a ceia. E glória a Deus, irmãos, o meu desejo é que as famílias possam andar bem. Eu e a minha mulher temos no nosso coração ajudar quem entender que precisa da nossa ajuda. Faremos de tudo para que as famílias possam estar bem e que vocês possam ser felizes. E esse será um papel muito forte aqui desta igreja Lighthouse, dar apoio às famílias da nossa igreja. Não só apoio da palavra de Deus, mas também apoio efetivo. Como eu já disse a vocês, nós estamos a ajudar famílias, estamos a ajudar pessoas financeiramente também. Como vocês sabem, os dízimos desta igreja, elas são canalizados para ajudar essas famílias, onde eu retiro, digamos assim, vocês dão os vossos dízimos e ofertas e depois eu desses dízimos e ofertas retiro o dízimo disso tudo para eu poder ajudar essas famílias também. Glória a Deus. E por isso, irmãos, acreiam de todo o meu coração que este é o propósito da Igreja Lighthouse, de ser uma bênção para as famílias todas que Deus decidir juntar a nós. Posso ouvir um amém? E então, com esta palavra, eu queria orar com vocês. Vamos todos baixar as nossas cabeças, por favor. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu trago à tua presença todas as famílias desta igreja. Oro também por aquelas famílias que hoje não estão aqui, que estão de férias, que tu possas abençoar essas famílias também. Todas elas, onde quer que estejam. Cuida de cada um deles, Senhor. Renova as suas forças. Renova o amor que têm uns para com os outros. Senhor, fortalece o coração de todos, Senhor. E nós te pedimos, eu te peço neste dia, que se houver pensamentos de divórcio, pensamentos de separação, pensamentos maus,